Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka, aqui na terrinha do Sol Nascente. Começando com a nossa audiodescrição. Homem branco de olhos verdes, barba, cabelo e bigode raspados com máquina. Estou usando um fone de ouvido. De estúdio, à minha frente tem um microfone. Ao fundo, parede branca com quadrinhos. E eu estou usando uma camisa polo, hoje com golinhas cinzas, para ficar muito chique, para conversar com os nossos convidados. Hoje, estreando aqui no Motiori, esse podcast onde a gente se dedica a conversar sobre questões aí que possam contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Tem aqui meu compadre de cidade, Giba Guimarães. Bem-vindo ao Motiori. Opa, Carlinhos. Brigadão aí pelo convite, né? Muito feliz em estar aqui junto. Eu me chamo Giba Guimarães, né? Tenho 1,90 m, né? Tô aqui vestindo uma camiseta polo, né? Uso óculos, tá? Sou casado, sou casado com a Priscila, pai do Gabriel, e tô aqui há 5 anos no Japão, né? Atuando como professor e também contribuindo nas missões aqui dos projetos relacionados à nossa igreja. Então é muito bom estar junto aqui com você, muito bom estar junto com esse papo aí, para a gente podendo estar trocando algumas ideias, junto aí com a Marília também. Muito bem, muito bem. Você é novinha de casa, eu tô com 20 anos de Japão. Cheguei ontem. Pois é, aí ó. Tem que pegar algumas dicas aí com você. Muito bem, tô ficando meio japonês já, eu com essa cara de estrangeiro, tô ficando japonês. E a nossa estrela da noite, a nossa convidada, a jornalista, autora de um montão de livros, gosta de ler e gosta de escrever pelo jeito, Marília César. Bem-vinda ao Japão. Boa noite para vocês, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são loiros, eu estou aqui no meu escritório, aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Estou muito honrada com esse convite, espero que seja uma conversa abençoadora para quem escutar, e muito obrigada pelo interesse que vocês demonstraram no meu trabalho. Estamos à disposição aí para o nosso papo. Não, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Marília, uma coisa que me deixou bastante curioso é o fato de o seu trabalho, quando a gente pensa na sua carreira, né? Eu estava olhando um pouquinho a sua carreira ela está mais ligada à questão de economia, ela está mais ligada aí à questão dos números, das finanças, da grana, e de repente você começa a escrever uns livros aí que tem a ver com um campo de pesquisa aí na área de humanas, que tem a ver com comportamento religioso, que tem a ver com comportamento de comunidades de fé cristã, e eu fiquei bem curioso do que lhe gerou esse incômodo. Mas a gente vai falar sobre isso depois da nossa vinhetinha. Marília, vou pedir a gentileza para você contar um pouquinho aí da sua carreira, né? Tem na capa dos livros lá, conta da sua relação com os números, com a economia e com... Você trabalhou em veículos grandes de comunicação no Brasil. Então conta um pouquinho pra gente da sua formação, da sua jornada, e depois começa a desenrolar aí o que levou você a esse incômodo de começar a fazer essa transição aí para a área de humanas e pesquisar uma outra coisa aí. Como é que foi isso? Tá bom. Eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo já há uns 100 anos atrás, e eu trabalho no Valor Econômico, eu sou editora assistente na área de projetos especiais do Valor Econômico, que, para quem não conhece, é o principal jornal de economia e negócios do Brasil. Quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi na TV Globo. Eu fui ser repórter de TV no interior de São Paulo, e foi uma carreira muito rápida, porque eu tive uma paralisia facial, problema no rosto, que me impediu de continuar fazendo reportagens no vídeo. Meu rosto ficou bem ruim mesmo, bem torto, assim, não dava para aparecer no vídeo. E aí eu fiquei um tempo lá, falei, não, eu não quero ficar fazendo edição, que era a segunda opção, né?
voltei para São Paulo e comecei já, a convite de uma amiga que me indicou, a trabalhar na Gazeta Mercantil, que era, na ocasião, o principal jornal de economia e negócios do Brasil. Trabalhei muitos anos na Gazeta, com um intervalo em que eu saí, fui morar na Inglaterra durante alguns anos, fiquei ali um tempo, e quando eu voltei para a Gazeta, e depois de uns anos surgiu o Valor Econômico, que foi um jornal que nasceu 22 anos atrás, que é a idade, exatamente a idade da minha filha mais velha. Quando eles me convidaram para ir para o jornal, eu estava em licença maternidade, eu tinha acabado de dar à luz, e então eu estou na equipe que nasceu junto com o jornal, ajudamos a fundar o Valor, eu e vários jornalistas que vieram também da Gazeta Mercantil, que foi meio que a escola de jornalismo econômico do Brasil, né? Então, estou no jornal há 22 anos, já faço parte da mobília do jornal, as pessoas quando passam nem veem mais a gente, porque a gente já virou estátua ali, patrimônio, né? Já. Patrimônio da casa, e então essa é a minha história de formação jornalística. Eu sempre trabalhei em jornalismo econômico, aprendi muito, né, fazendo. Eu nunca fiz nenhum curso de especialização, assim, mas o nosso aprendizado ali é sempre muito intenso, então eu sou muito grata por tudo que eu aprendi fazendo jornal nesses dois veículos que são. Gazeta foi muito importante, e o Valor hoje é um jornal realmente muito prestigiado, com muita credibilidade, a reputação da gente é muito boa, todo mundo quer dar entrevista para o Valor Econômico, então eu tenho muita honra de ter trabalhado nesses dois veículos, né? Agora, você pergunta como é que foi a transição? Na verdade, não tem transição, eu faço tudo ao mesmo tempo, é uma coisa simultânea, né? Então, eu sou cristã há muito tempo, eu nasci em lar cristão, eu desde criancinha ia em acampamentos de cristãos, então a minha história, meu pai levava a gente na igreja desde pequeno, então sou cristã, de família cristã, e o meu coração sempre esteve antenado, né? A minha mente sempre antenada nas coisas da igreja, porque era o meu meio de minhas amizades, tudo, o meu contexto sempre foi dentro da igreja, de igrejas, né? Então, quando eu já ia de alguns anos na carreira de jornalista, o meu grande sonho mesmo era ser escritora, né? Eu sempre quis ser escritora. Eu sempre amei os livros, sempre gostei de escrever. Minhas redações lá no pré-primário, que era como a gente chamava o ensino básico no século passado, né? Minhas redações eram lidas pelas professoras, era sempre nota 100, na época também era nota 100, né? Não era 10. Falando de um mundo primitivo que os mais jovens nem sabem que existiu, né? O Giba, ele tá rindo, mas ele também é do século passado, ele tá tentando escapar ali. Tá disfarçando, né? Tá disfarçando, do século passado também, tá nessa O Giba leva. também tirava nota 100 em vez de 10, né? Bom, então, eu sempre gostei muito de escrever, e um dia eu estava caminhando, eu sempre conto essa história porque foi um momento muito significativo da minha história pessoal. Estava fazendo uma caminhada, e nas minhas caminhadas eu sempre converso muito com Deus, né, nas minhas caminhadas, e eu tinha lido um livro, foi muito interessante, que eu tinha lido um livro que o autor falava, aqueles livros de autoajuda, que o autor falava assim: se você não realizou, não começou a realizar o teu grande sonho até, sei lá, tipo, 30 anos de idade, ele dava uma idade, assim, você não vai mais realizar nunca mais, era uma coisa assim, uma sentença, assim. Quando eu li aquilo, eu fiquei apavorada, porque eu estava, acho que assim, no limite ali da idade, né? Eu li o livro e falei, meu Deus, então eu
vou realizar o meu sonho de ser escritora, como é que eu vou fazer? Eu fiquei chocada com aquela sentença do cara, do autor. Aí eu fui caminhar, né? Quando eu estou muito, muito angustiada, eu vou caminhar, tal, e eu falava assim para Deus, mas Senhor, como é que pode? Eu quero ser escritora, o senhor tem que fazer de mim uma escritora, esse é o meu grande sonho, eu quero escrever livros sobre questões da igreja, eu quero contribuir com o teu reino, né? Na época ainda tinha aquela visão de que você só pode contribuir com o reino se você estiver fazendo coisas religiosas, né? Assim, entre aspas. Sim. E na minha caminhada, eu lá caminhava e falei, mas senhora, nossa, eu quero muito realizar, o senhor tem que fazer de mim uma escritora. E aí eu ouvi aquela doce voz do Espírito Santo, que quando fala com a gente é sempre uma doce voz, né? Falar assim, mas eu já fiz, né? Era só essa frase que eu escutei, sabe? Mas eu já fiz. E quando eu ouvi essa doce voz, assim, que eu sempre digo que quando Deus fala comigo é sempre uma frase curta, sabe? Ele nunca faz um sermão. Quando Deus fala comigo é sempre uma frase curta, né? E quando ele disse eu já fiz, foi quando eu comecei a me movimentar. Eu entendi que eu que tinha que ir atrás e escrever o livro, porque o dom ele já tinha me dado, né? Então foi uma experiência muito maravilhosa, assim, e nesse tempo eu frequentava uma igreja que é a Igreja dos Feridos, né? Que foi o meu primeiro livro. Era uma igreja, assim, avivada, foi a minha primeira experiência em igrejas mais... era uma igreja neopentecostal. Eu vinha de uma tradição tradicional, né, da igreja batista, tal, e essa igreja foi uma experiência diferente, que uma amiga nos convidou, tal, e nós ficamos lá alguns anos, e foi muito bom, sabe? Eu aprendi muitas coisas boas, eu aprendi a orar, né? Eu aprendi a importância da oração, porque nas igrejas mais tradicionais parece que a oração não é uma prática tão assim enfatizada, não sei, pelo menos na experiência que eu tinha, né? E eu aprendi a buscar mais a Deus e, enfim, foi uma experiência que me ensinou muitas coisas boas, mas ela fez esses feridos, porque essas igrejas neopentecostais, infelizmente, isso acontece até hoje, a gente vê, inclusive, isso aumentando. O livro Feridos é muito atual, né? Eu recomendo muito o Feridos, ele continua sendo um livro muito atual, porque essas igrejas neopentecostais que crescem no Brasil, em toda a América Latina, elas focam muito na figura dos pastores, né? Os líderes são empoderados, que é a palavra do dia, né? Os líderes são os ungidos do Senhor, que não falham nunca. Os intocáveis. Os intocáveis, o pastor, a palavra dele é lei, né? A palavra dele é infalível, são os papas evangélicos, né? Eles não falham nunca. Então, as pessoas embarcam nessa teologia aí, equivocada, na minha opinião, e se dão muito mal. Então, o que eu vi depois de ter saído da igreja foram muitos casamentos desfeitos, negócios que as pessoas desistiram porque eram coisas que foram ligadas pela palavra do pastor. Olha, você tem que namorar aquele, você tem que casar com aquela moça, você vai abrir esse negócio, porque sabe, palavras assim... Isso ocorreu na sua congregação de fé, Marília? Dentro da... Sim, foi a congregação que deu origem ao Feridos em Nome de Deus. Esse foi o meu primeiro livro. Então, como é que foi? A gente começou a ver essas coisas esquisitas, pastores abusando da sua autoridade, né? Entrando na vida das pessoas, mas como eu falo no livro, o problema é que as pessoas gostam de ter guru. Todo mundo gosta de um guru, todo mundo quer alguém que diga o que você tem que fazer, porque é muito mais difícil ser maduro
buscar a Deus, analisar todas as alternativas, orar, ler a palavra, ter convicções tuas com Deus. Claro que não quer dizer que você não busque conselhos, que a Bíblia diz que você tem que buscar conselhos, né? Na multidão de conselhos há sabedoria, mas essas pessoas colocaram suas vidas na mão dos pastores. E os pastores, claro, são seres humanos, abusaram da autoridade, começaram a ganhar presentes, começaram a pedir presentes, entendeu? Porque essa teologia, ela dá margem a muita... É corrupção mesmo, o nome é corrupção, né? Isso Então, é interessante você falar, inclusive eu coloquei o título do episódio e eu roubartilhei esse título de uma impressão que eu tive ali na introdução do Feridos em Nome de Deus, que você cita, né? Falou, olha, que curioso de que a igreja, que deveria ser um lugar que essa expressão deveria trazer para as pessoas uma expectativa de um sinônimo de amparo e solidariedade. E lá na introdução você fala que as pessoas estão ali se ferindo, se machucando, sendo humilhadas, abusadas. Mas eu acredito que quem não vive esse contexto de igreja tem uma certa sensibilidade para perceber, desculpe a expressão, pilantragem em qualquer lugar. Seja no banco, seja no mecânico de automóveis, seja dentro da igreja. Mas quem me conhece sabe que eu sou moleque de igreja. Eu cresci dentro de igreja, frequento igreja ainda hoje. Sou uma pessoa ativa no meu voluntariado dentro da igreja. E não é tão fácil, eu acho, que a pessoa que está dentro da comunidade, porque essa lógica de pensamento, eu acho que ela brinca com uma coisa muito séria, que é com a espiritualidade do brasileiro, né? O brasileiro é muito espiritual, né? Seja na fé indígena, seja na fé afro, seja na fé católica ou em fé... Tem em qualquer lugar, né? Tem esoterismo, a porcentagem de brasileiros que são ateus é um tiquinho. Você pode ter ali um agnóstico, alguém que acredita que se Deus está por aí, já desencanou da gente, mas todo mundo tem essa sensação de que tem um algo mais, e tem um respeito por esse algo mais, seja lá o que a pessoa diga que é esse algo mais que está do lado de lá. E aí, quando as pessoas vão desenvolvendo essas ideias de domínio, sei lá, de umas coisas malucas que acontecem dentro das igrejas da crentaiada por aí, tá brincando com essa coisa que o brasileiro leva a sério, né? O brasileiro leva a espiritualidade, essa vida espiritual, seja qual for a confissão de fé, a sério. E esses caras brincam com isso e a galera embarca nessa. Mas você não teve aquela sensação assim, cara, tô metendo a mão dentro de um carro de abelha? Você não teve por um momento, assim, eu vou mexer num negócio aqui que vai me picar, vai explodir... O pessoal já não gosta de igreja, vão acabar detestando. Como é que foi você lidar com isso? Porque assim, uma coisa é estar lá e não perceber. Aí a outra coisa é perceber. E a outra coisa é perceber, tá lá e falar, não, eu vou trazer isso à luz porque esse trem aqui é sério e todo mundo tem que estar sabendo. Como que é lidar com isso dentro desse contexto de igreja, depois sociedade, né? Você trabalha aí, jornalista, jornal, com pessoas de dentro e fora dessas comunidades de fé. Como é que foi esse processo? Porque depois ainda vieram mais livros na fila aí, que a gente vai falar no bate-papo ainda. Foi... Como eu sou jornalista, eu tenho esse olhar de repórter, né? Então, acho que para tudo, né? Para tudo, a gente vê coisas do dia a dia acontecendo. Quando é uma coisa que chama atenção, você tem um olhar já treinado, né, de reportagem, de saber o que é uma notícia, saber distinguir, puxa, isso é uma notícia, isso dá uma matéria, né, a gente tem esse olhar. Então, quando eu vi que as histórias começaram a aparecer dentro da igreja, e elas foram expostas, não é que eu fui lá xeretar na vida das pessoas para saber, não, começou a aparecer e as pessoas começaram a reclamar, e aí houve assembleias, houve reuniões, tudo foi tornado público, né? Na igreja, olha, está acontecendo isso, o pastor está fazendo isso não está certo. Então, a coisa começou a crescer e houve uma exposição, inclusive em assembleias, diante de toda a congregação.
E quando eu comecei a ouvir as histórias das pessoas mais próximas, o que estava acontecendo, o meu olhar de repórter se arregalou, assim, eu falei, gente, isso precisa ser contado, essas histórias precisam ser contadas, para evitar que outras iguais aconteçam, né? Então, eu fiz, naquela época, eu montei um projeto, eu ainda estava dentro da igreja, porque a gente estava meio que dando uma chance para os pastores se redimirem, pedirem lá perdão, ver se eles iam consertar as coisas que eles tinham, né, feito de errado, então a gente estava dando, era nesse período de dar uma segunda chance para esses líderes. E nesse tempo eu montei um projeto editorial, apresentei para uma editora, que foi a Mundo Cristão, a editora se interessou muito pelo tema e falou, pode escrever que a gente publica, né? E quando eles me deram esse ok, a primeira coisa que eu fui fazer foi conversar com o pastor da igreja, foi contar para ele que eu ia escrever um livro sobre as histórias da igreja, porque eu não queria ser nenhuma traidora, uma coisa assim. Para mim foi tudo muito transparente, né? Então eu marquei uma reunião, fui com meu marido, sentamos na frente do pastor líder da igreja e falamos, olha, eu vou escrever um livro sobre essas histórias, mas a minha intenção não é expor vocês, não é dar nome de igreja, eu vou mudar todos os nomes das histórias, eu não vou dar nome de ninguém, eu não vou falar nome de igreja, eu não vou caracterizar onde é essa igreja, a intenção não é falar mal de vocês, a intenção é trazer essas histórias à luz, para que as pessoas, os líderes que vão ler, evitem que isso aconteça, né? Então foi tudo muito transparente e, inclusive, quando eu fiz isso, a gente ainda era membro da igreja, né? Só que depois de um tempo nós percebemos que as coisas não iam mudar, que o discurso deles era muito assim evasivo, sabe? Então nós fizemos lá os nossos balanços e resolvemos sair. Nessa época, acho que quase, sei lá, eu diria que uns 40%, quase 50% dos membros daquela igreja meio que foram embora, assim. Alguns voltaram depois, mas foi um horror, sabe? Foi uma época muito triste, enfim. E esse foi o livro Feridos, conta essas histórias. As pessoas, o que elas passaram, que tipo de abuso de autoridade acontecia. E tem toda uma discussão, só fechando, uma discussão teológica também sobre esse tipo de teologia que é usado nessas igrejas neopentecostais, que favorecem muito essa figura do ungido de Deus, da onde que vem isso. Então, não tem só as histórias, mas tem uma discussão teológica por trás, explicando como é que essas pessoas pensam, e tem os psicólogos que atenderam esses feridos, dizendo, olha, o que aconteceu com essas pessoas, como que elas podem melhorar, ser curadas, enfim, ser ajudadas nesse processo aí de recuperação, resgate, né? Muitas perderam a fé, inclusive, no caminho. Tem amigos que nunca mais frequentaram a igreja, desde aquele tempo, isso faz já bastante tempo. E não dá nem para cobrar a pessoa, às vezes, né? Porque a experiência que quem viveu, e tem muita gente que perde grana, perde casa, perde o nome no mercado, detona emocionalmente, anos de terapia, remédio, medicação. É uma bagunça total. Giba, antes de você fazer a sua pergunta, você que transita aí nesses contextos eclesiológicos, olha que palavra bonita para o dicionário aqui. Mas também você transita fora. Então eu vou fazer duas perguntas para você dar um panorama. Uma, esses cabra chamado pastor, ou essas moças chamadas pastoras, são pessoas dadas ao arrependimento e a pedir desculpa publicamente quando mete o pé na jaca, assim, na sua opinião geral e sincera. E a outra opinião,
Você que é professor em escola brasileira aqui no Japão, quando você, por algum motivo, sai a palavra igreja ou alguma coisa que se conecte com esse tema, qual é o retrato que se tem de um ambiente legal onde a gente vai para quermesse, comer uma pipoca, falar oi pro padre que é um cara legal, vai lá falar oi pra tia do clube, das férias, do não sei o quê, e comer pão com salsicha e tomar um monte de groselha, que era coisa da cidade do interior que a gente fazia. Ou a gente já tem uma outra imagem aqui na comunidade brasileira de que é um bando de picareta, é melhor não chegar perto desse povo, não, que você vai arrumar pra cabeça. Então a primeira pergunta pra você aí, que você que transita nesse contexto de igreja também, se a galera que tá no topo do negócio lá do Marfim, se são pessoas que têm essa tendência a ouvir ou resistência a isso, e a pedir perdão publicamente quando mete o pé na jaca. E depois, o que você sente assim da comunidade brasileira? Como é que tá essa perspectiva, essa visão em relação a comunidades de fé, em especial que professam a fé cristã, que é o que a gente está conversando hoje? Carlinhos e Marília, quando a gente pega aí nessa caminhada cristã, como você falou aí, da cozinha da igreja, né? Rapaz... é muito difícil a gente, na verdade, praticamente eu posso te dizer que é raro a gente encontrar alguém desse segmento em que a igreja é associada à figura, né? Tanto que a fotinha está do lado do nome da igreja, e é muito raro você ver um arrependimento, um reconhecimento de que eu feri alguém, eu errei, eu tomei uma decisão errada. Pelo contrário, nessa caminhada aí, o que a gente vê é que ninguém toca no ungido de Deus, infelizmente. A gente vê uma pegada diferente, que, na verdade, ele foi chamado por Deus, então é Deus que tem que falar com ele, é Deus que tem que dizer para ele, corrigi-lo, para dizer para ele se arrepender. Não pode ser ninguém da plebe, não pode ser ninguém de baixo ali que pode chegar para ele, ou seja, para a maioria dessa turma, infelizmente, não existe um profeta Natan, não há um reconhecimento, né? Eles estão lá em cima, e nessa caminhada que eu tenho aí de chão, de cozinha de igreja, como você falou aí, de liderança, de estar junto, de pastoreio, de caminhada mesmo, olha... para essa turma bambambam, como a Marília falou aí, não, infelizmente, pelo contrário, foram mal interpretados, estão querendo derrubar o ungido, estão querendo comprometer aí, estão querendo acabar com a obra de Deus, eles transferem para Deus a responsabilidade. É triste, mas esse é o cenário que nós temos aí. Infelizmente. Isso, como a Marília falou, é crescente. E quando a gente vai para dentro da caminhada acadêmica, né, você falando aí, tanto no ambiente da educação básica, quanto também tive a oportunidade de dar aula também em faculdades lá no Brasil, infelizmente, a gente tem aquele problema que sempre... uma parte, ela acaba sendo a representante do todo, que não deveria, né? E infelizmente, o que acaba sendo colocado como uma fatia que envolve todo mundo são esses, infelizmente. Então, no meio dos jovens, no meio daqueles acadêmicos, seja da educação básica ou ensino superior, é que sinônimo de pastor, sinônimo de liderança, sinônimo de estar ali sendo cuidado por alguém, na verdade, é pilantragem, é mercado da fé, é safadeza, tá usando a religião para abusar, para oprimir, para manipular e para poder enriquecer. E então a concepção de igreja acabou, infelizmente, como a gente, do meio, nas discussões de sociologia, nas discussões de filosofia, às vezes, em alguns momentos, toca-se sobre a história, né? E na história fala sobre a relação Estado, igreja,
E, infelizmente, às vezes você vê na fala dos jovens, sejam mais novos ou aqueles que já estão dentro de uma faculdade, uma universidade, muitos que não querem esse ambiente porque tem um conceito deturpado. Tem o conceito de que o lugar de igreja é um lugar... e disso aí, que a Marília trouxe... É para fazer mais mal do que bem. Do que bem. E aí eis um grande desafio, né, para a igreja, enquanto cristãos, né, a gente buscar desconstruir isso, desconstruir essa imagem. Não é um caminho fácil. E eu acho que é com razão, né? As pessoas que têm um certo ranço, tem muita gente que tem razão nesse pé atrás que tem desse convívio de comunidade. Apesar que eu sempre falo, né, com as pessoas, fala, cara, você faz tanta coisa, lê tanta coisa, né, mas... E você vai à igreja? Eu falo, eu vou. Eu queria fazer uma observação, inclusive fiz uma matéria para o jornal sobre isso, né, quando isso já faz muitos anos. O lado bom, vamos dizer assim, o lado positivo desse tipo de teologia que é o que predomina nas igrejas neopentecostais. Tem um lado socialmente positivo, né? Qual seria? E, inclusive, tem um pesquisador inglês que escreveu sua tese lá de mestrado ou doutorado, eu não me lembro, na época eu entrevistei, e ele dizia assim, olha, essas igrejas, elas têm um alcance sobre a vida das pessoas, em especial as pessoas com menos, as menos favorecidas, né, socialmente, as pessoas mais pobres, com menos educação, assim, menos escola. O que acontece? Vamos dizer, a mulher, o marido é alcoólatra, ele bebe, ele bate nela, e ela vai na igreja. Aí ela chega muitas vezes para o pastor, né, essas igrejas pequenininhas, porque elas estão praticamente, tem aquelas que estão em todos os bairros, né, tem uma igreja em cada bairro, mais ou menos, tem muitas dessas que alcançam muita gente, né, parece farmácia, assim, tá em qualquer lugar. E a mulher vai lá e o pastor fala assim, traz teu marido aí, né, aí ela pega, um dia leva o cabra lá, como você disse, né, leva o cabra para a igreja, o pastor vira para ele e fala assim, ó, você tem que parar de beber, você tem que arrumar um emprego, você tem que fazer isso, tipo assim, tem uma ascendência, né, sobre o cara, e ele, muitas vezes ele leva um susto, ou em algumas vezes ele até se converte mesmo, né, e tem lá um encontro genuíno com Cristo, tal, e se converte e começa a andar diferente. Ele realmente faz um esforço, ele realmente vai procurar um emprego, ele vai largar a bebida. Muitas vezes isso acontece, né? Então, a influência desses pastores, dessas igrejas pequenas na vida dessas pessoas mais pobres, menos favorecidas, é muito grande, e isso tem um impacto social muito forte, inclusive virou tese lá de doutorado desse pesquisador inglês aí, que eu não me lembro o nome, porque faz muito tempo que eu entrevistei, mas, então, assim, só para não deixar essa impressão, né, que igreja só tem coisa ruim, Sim. Né, não, tem um trabalho social dentro das igrejas que é muito importante, que é muito respeitado também por muitas organizações. O que acontece é que alguns tipos de teologia, né, em especial nós estamos falando aqui no caso da teologia que está nas igrejas neopentecostais, elas favorecem, elas empoderam excessivamente as lideranças, né, e isso realmente, como o coração humano tem essa inclinação para o mal, né, é muito fácil cair, abusar e começar
a fazer o que bem entende, né? Então, só para fazer esse parênteses de que nem tudo são trevas, né? Tem um lado muito positivo em muitas áreas do trabalho social que a igreja faz. Eu imagino que a galera que chegue no episódio, né, e se pergunte, né, fala, cara, o Carlinhos é um moleque de igreja, pra que fazer um episódio pra bater na igreja? Mas eu achei relevante, e eu sei que é um tipo de assunto, né, a gente ainda vai entrar aqui em outros 2 livros seus, que também tocam em temas extremamente delicados, e que faz você se você mexe com isso, dependendo do tema, ou dependendo do contexto, você apanha dos 2 lados, da galera que tá dentro da igreja e da galera que tá fora. Mas eu faço parte da sociedade brasileira e parte da comunidade brasileira no Japão. E na comunidade brasileira no Japão, tem gente de dentro das igrejas e tem gente de fora das igrejas. Uhum. Seja quem tá dentro ou quem tá fora, elas estão tendo essas vivências nesse contato com as pessoas que vivem aquela fé e são impactadas por isso, seja de maneira positiva ou negativa. Então eu achei relevante aquela sensação que talvez, eu imagino que é esse incômodo que você teve enquanto jornalista, de falar, não, isso aqui precisa ser conversado em público. Não é uma questão de bater no Giba, bater no Carlinhos. A gente precisa conversar sobre isso de transparência. Igual hoje, né? Ninguém mais tem tabu pra falar de masturbação, falar de sexo ou uma afetividade. A galera toma um café, abre a cerveja e conversa sobre isso. E eu acho que por causa das tradições, né? Eu cresci na igreja, 40 anos na igreja, a gente tem uns certos pudores para tratar de alguma coisa. Esse tema mesmo de abuso, né? De abuso de poder, o excesso de influência. A gente tem dificuldade de conversar sobre isso na igreja, do mesmo jeito que tem dificuldade, por exemplo, de conversar com o tema da violência doméstica dentro do contexto de pessoas que vivem essa vivência da igreja. Mas eu achei importante trazer isso à luz, não só por esporte, né? Vamos bater aqui, né, nos crentes, só por esporte. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso, porque eu acho que, por mais que seja incômodo para pessoas que vivem nas comunidades de fé, assim como eu, a gente tem que parar para conversar sobre isso. E eu acho que enquanto organização da sociedade civil, que é o que nós somos, eu acho que a gente tem que também sinalizar, né, para a sociedade, falar, gente, não é todo mundo que faz parte dessas organizações que compactua com comunidades que vão por esse caminho. De que existem comunidades que questionam isso, comunidades que enfrentam isso, comunidades que escolhem ir por um caminho contrário. Então eu acho que, por mais que seja desconfortável, né, para quem tá fora da igreja ouvir uma discussão como essa num podcast, e desconfortável para quem tá dentro da igreja também ouvir uma discussão como essa num episódio de podcast, eu acho muito válido. Eu não sei o que vocês pensam, mas para mim eu acho que é relevante discutir isso, né, tanto para quem tá fora como quem tá dentro, né, para ter um pouco mais de clareza, né, no universo aí de relação com a igreja. Eu acredito, Carlinhos, que a gente que está dentro, né? Como estamos aqui entre 3 cristãos aqui, né? Acho que a gente não pode fingir que não existe, que não tem um problema. Acho que o que eu percebi nas obras da Marília é que é isso. Não há como fingir que não existe. Tá aí. Esse é um problema que, pelo que foi falado a partir do livro Felizes em Nome de Deus, nasce de uma realidade vivida, né, Marília? Você estava ali, você viu. E até a minha pergunta lá era, a partir daí você foi em outras igrejas, ou os relatos que são levantados no livro eles são somente ali na sua igreja local? E qual foi a reação de pastores após a publicação do livro? Tipo, houve alguma manifestação ali de crítica, de acusação? Tipo, tá querendo derrubar a igreja, tá querendo... Olha, eu vou fazer uma piada de crente aqui, para quem não sabe, só fazer uma piada de crente aqui. Provavelmente, né, os pastores que se levantaram devem ter falado assim, não, eles foram embora porque não eram dos nossos. Né? Pessoal que é de igreja vai entender essa piadinha de tribo. São rebeldes. Não, rebelde. E eles usavam assim, muito aquele versículo,
A rebeldia é pior que o pecado da feitiçaria. Nossa, isso era um versículo muito usado. Chamava de feiticeiro mesmo, sabe? Olha, Giba, não, os relatos não são só... Eu ouvi alguns irmãos lá da igreja, mas por meio de psicólogos com quem eu conversei e outros pastores que eu entrevistei, eles me indicaram pessoas feridas de outras igrejas. Então, não tem só daquela igreja. Sim, tem não é de só um outras igrejas da sua comunidade. Não, tem de outras igrejas, inclusive de outras denominações, né? Então, o livro Feridos não está limitado à experiência de uma igreja específica, mas parte dali para incluir irmãos de outras denominações também que passaram por algum tipo de abuso desse gênero, né? E, então, a experiência é maior. Eu esqueci, você fez uma outra pergunta. A outra é qual foi a reação das lideranças, de pastores? Isso. Eu me lembro... Após a publicação do livro. Na ocasião que a editora lançou o livro, eles fizeram, na época chamava Hot Site, né? Fizeram um site com o nome do livro para que as pessoas entrassem e comentassem, para que houvesse ali uma interação comigo e entre os leitores e a autora, né? Então, na época era até uma coisa bem nova, assim, ninguém fazia muito isso ainda, mas foi muito bacana, teve realmente uma grande interação dos leitores e do público que estava interessado nesse assunto. E, assim, a maioria das pessoas que escreviam era, vamos dizer assim, não era crítica ao trabalho, estava se compadecendo ali das histórias e entendendo qual era o espírito da obra, que era trazer à luz, né, esses traumas aí religiosos, vamos chamar assim, mas houve, sim, algumas pessoas, e não eram pastores, eram irmãos de igrejas, né, assim, que não eram líderes, que escreviam assim: puxa, você não devia escrever livros assim, você não devia, assim, tipo me exortando. Não pega bem, você está queimando o filme da igreja. Exatamente, você não devia trazer essas coisas à luz, escrever um livro porque você está falando mal da igreja para todo mundo saber, você está manchando aí a reputação. Enfim, havia eleitores ou pessoas que escreviam isso, né, me exortando ou me criticando mesmo, mais duramente, por estar expondo, né, os males das igrejas. E eu me lembro de ter lido essas críticas, me lembrei lá do apóstolo Paulo, né, que acho que é numa das cartas aos Coríntios, que ele expõe um irmão que estava dormindo com a madrasta, uma coisa assim, né? Acho que na primeira carta aos Coríntios. Aos Coríntios, que Paulo fala: escuta, vocês têm que pegar esse cara aí que está dormindo com a madrasta e expulsar esse cara da igreja. Quer dizer, o apóstolo Paulo falou de um caso, né, escabroso que estava acontecendo lá na igreja, e isso está na Bíblia. Sim. Então, por que eu não poderia, né? Eu acho que esse é o chamado dos profetas, não era esse, sim, né? Sim. Trazer à luz as coisas, chegar para o rei e falar: rei, você está fazendo isso aqui, você se cuida, porque você vai ser disciplinado, Deus vai te corrigir, entendeu? Então, por que não, né? Por que não? Eu acho que a diferença mesmo, e eu acho que Deus vê a intenção do nosso coração, né? O que Deus vê a intenção. Com que intenção você escreveu esse livro? Então, a minha intenção, e Deus sabe disso, foi
ajudar, mostrar que isso está errado e tentar contribuir para que não aconteça tanto, né? Para que não aconteça tanto, ou que a pessoa que já passou por isso seja consolada. E esse eu acho que foi o grande mérito do livro, e eu digo não só do Feridos, mas do livro Entre a Cruz e o Arco-Íris, por exemplo, que é um livro que trata da questão da homoafetividade, que é um tema dificílimo. Eu vendo esse livro online não, o pessoal, porque ele está fora de catálogo, né? O Entre a Cruz e o Arco-Íris, que eu vou fazer propaganda dele aqui, ó. Sim, eu tentei encontrá-lo. Eu encontrei um aqui no Japão. A Amazon acho que deve ter algum lugar, um só. Cara, eles estavam pedindo acho que $4.000 num livro. Só tinha um. Era 4. Olha, quer comprar? Gente, eu vendo bem mais baratinho, tá? Não, quem tiver interesse nesse assunto da homoafetividade, como as igrejas têm tratado essa questão, pelo meu Instagram, a gente, claro que mandar para o Japão vai ficar um pouco caro o frete, né? Mas o livro não custa caro, não. Então, são assuntos muito difíceis, mas eu estava falando do papel de consolação que os livros têm. Eu acho que esse é o grande mérito desses livros que trazem as histórias das pessoas, né? Dos homossexuais cristãos. Você vai falar, não, se é cristão não pode ser homossexual. As duas coisas não batem. Duas coisas me chamaram a atenção no seu livro, assim, que marcaram. Uma é a maneira respeitosa com que você trata do assunto. Eu não senti em nenhum momento você batendo e dando pedrada em ninguém. Deu para sentir a linha jornalística de você cita que você professa a fé cristã e de que você tem um posicionamento em relação a algumas coisas e fala com pessoas que concordam com sua linha de pensamento. E você faz um passeio no livro com gente de tudo quanto é lugar, de todo qualquer espectro de pensamento, aquele que, não, se a pessoa tiver um desejinho desse tamanhozinho assim, homoafetivo, não pisa mais aqui na igreja. E da outra igreja, que toda a equipe de liderança é homoafetiva e não vê problema nenhum nisso. Eu achei muito interessante que você faz esse passeio sem bater em ninguém, ouvindo. E essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é justamente os relatos. Porque muita gente dentro da igreja, quando a gente pensa em pessoas com relação homoafetiva, conecta de maneira imediata isso a uma vida devassa. Uhum. E você vê nos relatos do livro, as pessoas falam assim, cara, eu não sou assim. Uhum. Guardei a minha pureza, sempre sonhei em ser monogâmico, o meu relacionamento é de fidelidade com o meu ou minha parceira. E aí você vê todo um discurso que pra gente cristão, que tá acostumado com a linha mais ortodoxa, que fala sobre, né, a sexualidade masculina, humana binária, né, que hoje tem essa questão da sexualidade fluida, vários gêneros e tal, não é o ponto aqui, mas é desconfortável ler o livro se você for binário e não tiver aberto para o diálogo, porque você não tá vendo uma pessoa ali que tá falando, não, eu não quero saber de nada disso. Não, eu quero ter vida com Deus. Eu quero ser fiel no meu casamento. Eu quero ser um cidadão íntegro. Eu quero ser uma pessoa ativa na igreja, fazendo bem para a sociedade. E a cabecinha dá uma bugada, porque como é que você vai lidar com toda essa... Como é que eu vou falar isso? Com essa disposição de um viver íntegro, né? Com esse interesse de ter uma vida íntegra, mas que na teologia de muitas igrejas não cabe. E como é que lida com isso? Né? E aí as pessoas se ferem no caminho, né? Que tem muitos relatos no seu livro mostrando as pessoas se ferindo no caminho. Como eu recebi o convite do Carlinhos essa semana, eu fiquei muito curioso, realmente, pelas leituras dos livros. Pretendo realmente, dos 3 livros, o que eu acabei tendo um acesso maior foi
sobre alguns conteúdos, é O Grito de Eva, mas fiquei muito interessado. Eu não sei se eu estou errado, assim, mas em algumas coisas que eu acabei ouvindo, algumas entrevistas suas, os livros, eles não têm um caráter de você levantar uma bandeira, né? Tipo, eu estou levantando uma bandeira para uma igreja progressista, inclusiva, que não vê a homossexualidade como pecado. Eu não estou levantando uma bandeira para uma igreja onde ela considera a homossexualidade como pecado e só o fato de se dizer que é homossexual não há como conciliar com a fé. O que eu percebi ao longo de suas entrevistas em outros lugares, outros canais, é que a proposta dos seus livros são investigativas. Você pega, tá aqui, ó, igreja, quem é o público-alvo? É destinado aos cristãos, o livro, de qualquer segmento? Para quem que esses livros são destinados, né? O Grito de Eva, a Cruz e o Arco-Íris e o Feliz em Nome de Deus. Pelo que eu percebi, é o público cristão? É para trazer, tipo, eu quero mexer com todo mundo. A realidade é essa. Existe isso aqui, existe esses problemas e existe essa situação. É o que eu percebo. Corrija-me se eu estiver errado. Seus livros eles não têm uma tendência a fazer mais investigativo e expositivo do que eu tenho essa linha teológica e quero definir isso aqui. Não, é isso mesmo. Eu não, inclusive, como o Carlinhos disse, quando eu lancei o Entre a Cruz e o Arco-Íris, eu apanhei de tudo que é lado. Eu apanhei das igrejas tradicionais, eu apanhei das igrejas mais ou menos, eu apanhei da militância LGBT, porque a militância que lê o livro fala assim, o cara, porque tem lá a história de um pastor, né? Aliás, tem 2 ou 3 pastores que contam as suas histórias lá, e um deles fala assim, eu abri mão, eu renunciei à minha sexualidade, eu sou homossexual, mas eu entendo que a prática homossexual não coaduna, não dá para fazer, não casa com aquilo que eu acredito. Então, eu renunciei a isso. E o cara conta que ele se casou com uma mulher, ele teve filhos, mas ele não é aquela história cura gay, não existe cura gay. Ele é homossexual, ele se declara e se identifica como uma pessoa homoafetiva que renunciou a isso em nome da sua fé. Então eu conto essa história e isso é muito incômodo para a militância, porque a militância não aceita. Você é homossexual, se você renuncia a isso, você é inaceitável, entendeu? É uma patrulha, é uma patrulha. O mesmo desconforto que os cristãos sentem quando leem o seu livro e veem pessoas que estão decididas a não renunciar à sua sexualidade, mas comprometidas em se aproximar de Deus. Eu acho que é o mesmo... Causa desconforto isso. Então, para as pessoas tem que ser tudo exatamente do jeitinho que elas acham que tinha que ser. E a vida humana que o livro se posicionasse, né? Que o livro levantasse uma bandeira. Uma bandeira. Então, que eu falasse lá que isso é inaceitável, uma pessoa abrir mão de sua sexualidade em nome de sua fé. Mas a fé da pessoa, para ela, é mais importante que a sua sexualidade. Então, você tem que respeitar isso, tá certo? Da mesma forma que aqueles que não acreditam. A fé tem que respeitar também. Entendeu? Então, as pessoas querem te enquadrar nas suas ideologias pessoais. O livro não se presta a isso. O livro está aí para, como vocês estão falando, é uma investigação, está trazendo as histórias humanas. O ser humano é complexo mesmo. Né? Se fosse fácil, a gente estaria vivendo em paz, mas realmente não é isso que está acontecendo, pelo contrário, né?
Então, é isso, é uma tentativa de contribuir, e como eu estou dizendo, o livro conforta as pessoas, o livro conforta os feridos, e isso me traz grande satisfação, um sentimento de realização, porque o propósito do livro é esse, porque a pessoa lê ali a história, ela fala, putz, eu sinto isso, e tem mais gente que sente também, eu não estou sozinho, então, esse cara, olha como que ele lidou com isso, tem um jeito de lidar com isso, né? Então, as pessoas se identificam com as histórias e são confortadas, elas são consoladas. Isso para mim é muito gratificante, né? Que os meus livros sejam um canal de consolo para quem lê. Porque eu acho que, no fundo, como vocês perceberam, eu estou sempre falando de gente ferida. Os meus livros todos isso são que eu ia Porque os sobre feridos. outros livros pode dizer que é um específico do Feridos em Nome de Deus. Pá. Eu ia usar exatamente essa reflexão, porque foi a impressão que eu tive agora, foi alguns segundos antes da sua frase. Porque a frase mestra aqui desse mochiori é uma expressão japonesa que quer dizer juntar pratos. E a ideia desse podcast até, se você olhar aqui no logotipo, são 2 bolinhos de arroz, né, com as corzinhas do Brasil, né, brincando aí com bolinhos de arroz da cultura japonesa e as cores do Brasil. Mas são 2. Ou seja, eu vou trazer o meu bolinho de arroz, ela vai trazer o dela, o Giba vai trazer o deles. A gente vai colocar isso na mesa e a gente vai partilhar isso por um tempo. Quando acabar, a gente vai sair melhor. Porque é um podcast para contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Por isso eu falo direto com psicólogos aqui. E eu achei importante trazer você aqui para ouvir falar da sua pesquisa, para ouvir falar dos seus livros. Porque pode ter gente dentro de comunidades cristãs passando por sofrimento. E a impressão que eu tive de que os seus livros sinalizam de que, se essa relação ser humano e igreja está gerando sofrimento e dor, tem alguma coisa errada no caminho. É a impressão que eu tive, né? Você é autora, você pode me dizer se é uma impressão correta ou incorreta. E é uma das coisas que me motivou a trazer para cá. Pode ser que as pessoas que ouvem o podcast vão achar extremamente desconfortável e desnecessário esse episódio. Eu acredito que sim. Tanto os cristãos como os não cristãos. Mas eu achei importante colocar isso aqui. Porque se a pessoa tá lá na igreja e tá levando na cabeça, né, como a gente fala, sofrimento, seja por causa de um abuso de poder, seja, né, como você tem um outro livro, depois a gente passando aqui pro último bloco para você contar um pouquinho do Grito de Eva. Eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha, eu contribuo para a produção do podcast deles. Eu faço locução, faço edição, dou suporte técnico. Então eu tô tendo contato com esse mundo, e eu já participei de episódios onde se trouxe pastoras para discutir violência doméstica dentro da igreja. E como também é um tema delicado, porque aí o crente tem essa questão do perdão, de resolver a coisa em família, e aquele trem é crime, devia ir pra polícia, pra delegacia. Não, peraí, gente, denuncia não. Pô, irmã, né? Deus quer que você fique casado pra sempre. Não, ele te bateu, tudo bem, quebrou teu nariz, mas perdoa, irmã, Jesus tomou o cravo na cabeça. Isso É um problema, mas assim, uma coisa que eu gostaria, né, que esse episódio passasse, era de que, apesar de que existem centenas e milhares de pessoas que se feriram nessa experiência de contato e convívio em comunidades de fé cristã, existem também um punhadão de gente que tá ali dentro preocupada com essas pessoas que estão se machucando pro caminho, né? Isso era uma coisa que eu gostaria de sinalizar, que é um podcast pra gente pensar em estar bem, em contribuir com que pessoas estejam bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, se desenvolvendo academicamente. E se dentro da igreja, né, seja por causa da questão do abuso de poder ou fora, a pessoa está vivendo esse sofrimento, eu acho importante a gente trazer esse tema aqui e falar, gente, tá vivendo a sua vivência de fé aí, tá sentindo que tem abuso de poder, se você é a vítima, é bom você pensar.
Porque isso pode te trazer um estrago, e você disse aí dos psicólogos que tratam essas pessoas para elas conseguirem voltar a ter uma vida saudável e normal. Também eu acho importante para pastores, né? Eu não sou pastor, o Giba é pastor, conhece outros pastores, Marília conhece pastor, eu conheço pastor, conheço missionário, que eu acho que esse episódio pode sinalizar para essa galera, falar, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo, que vocês podem acabar com a vida de muita gente. Do mesmo jeito que o trabalho de vocês pode ser útil, como você falou, né? De ajudar famílias a lidar com o alcoolismo. Tem um monte de igrejas com projetos de alfabetização, de leva comida Ninguém quer entrar no morro, mas os pastores, os missionários estão tudo enfiado lá, ensinando a profissão para essa galera. Então, assim, tem um papel social enorme e de que tem um impacto social positivo, mas é importante que a liderança saiba de que eles podem ser desgraça na vida dos outros. Sim, então, esse episódio eu gostaria de balançar essa bandeirinha. Gente, o seu papel na sociedade brasileira ou na comunidade brasileira no Japão pode ser de impacto social positivo ou de acabar com a saúde dos outros. Então, toma cuidado, né? Então, é um pouco da inquietação que estava no meu coração quando eu tive contato com a tua obra, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí a respeito do Grito de Eva, que também é um outro problemão, né? Que, olha, eu não sei quem foi que fez essa arte, mas linda, né? Muito, linda. muito. Ai, dá uma agonia olhar para essa capa, porque ela é uma arte que ela As mulheres captura, amordaçadas, né? Ela captura a questão da violência doméstica, né, de um jeito muito bonito muito na questão da mesmo. expressão de arte, mas é uma capa que dói no coração quando você olha a capa. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi que você chegou nesse tema, o que te motivou a escrever, e um pouco aí dos desafios. Eu vinha procurando um novo tema, né, para um livro, eu fico sempre antenada, assim, nas questões que estão ao meu redor e orando, pedindo a Deus, Senhor, coloca um assunto no meu coração. Eu sempre parto disso, né, porque, como eu falei, minha intenção é contribuir, né? Então, estava buscando um novo tema. Aí eu li uma matéria, acho que foi no UOL, que falava da pesquisa da doutora Valéria Vilhena, que é uma pesquisadora que fez uma tese, a sua tese lá de mestrado, mostrava que 40% das mulheres atendidas por um centro lá de acolhimento feminino, numa certa região da cidade, em São Paulo, 40% das mulheres eram mulheres evangélicas, mulheres atendidas com denúncias de violência doméstica, né, de estar apanhando do marido, do parceiro e tal. 40% desses casos quase a eram metade. Mulheres evangélicas. Então, a tese dela foi em cima dessa pesquisa. E quando eu li essa matéria, eu não acreditava nesse índice. Eu falei, como assim 40% das mulheres que estão apanhando no Brasil são mulheres evangélicas? O que está acontecendo? Então, aí eu fui ler, aí comecei a pesquisar sobre esse assunto. Então, o livro nasceu desse jeito, né? Quando eu vi que tinha um problema grave, social grave, por trás daquela pesquisa. E aí foi assim que começou. Eu entrevistei a doutora Valéria, aí comecei a entrar em contato com... eu sempre, assim, peço ajuda dos meus amigos, né, dos meus amigos psicólogos, dos meus amigos pastores. Você conhece algum caso desse tipo? E aí eles vão indicando pessoas que a igreja recebeu, pessoas que foram atendidas nos seus consultórios, né, de psicólogo e tal. Então, desse jeito eu vou chegando nas pessoas e conhecendo as histórias. Então, o livro, fiz de um jeito diferente, que foi contar as histórias em primeira pessoa. Eu fiz uma narrativa em primeira pessoa, porque eu achei que ficaria mais impactante, assim, claro que mudando o texto, assim, fiz de um jeito que o texto ficasse bacana, né, bem fluido, tudo, e mudei o nome das pessoas também, não caracterizo quem é quem.
e também trouxe à luz essas histórias. Então, o que acontece? Em resumo, é o que você falou, a mulher vive num relacionamento abusivo, muitas vezes nem é só, ou não é abuso físico, muitas vezes não é violência física, muitas vezes é violência psicológica, muitas vezes é abuso financeiro, o marido ou o companheiro controla tudo, cada centavo que ela ganha, ela tem que dar conta para ele que faz toda a parte financeira da casa, muitas vezes ela ganha mais que ele, mas ele controla tudo. Se ela precisa de R$ 1 para comprar um sabonete, ela tem que pedir para ele. Então, tem esse tipo de abuso que as mulheres às vezes nem sabem que isso é um tipo de abuso, chama abuso financeiro, né? E tem o abuso psicológico, é o cara controlar cada passo que a mulher dá, ela tem que pedir permissão para ele, muitas vezes. Então, fora o abuso físico mesmo, né, de violência física. E o pano de fundo é a forma como as igrejas tratam esses casos. Porque, como você falou, os pastores estão muito mal preparados para atender essas mulheres, porque eles têm um discurso espiritual para uma questão que é um problema social e crime, e muitas vezes criminal mesmo, né? Porque é crime. Tem uma lei que criminalizou esse tipo de violência. E os pastores tratam somente com a abordagem espiritual. Olha, você tem que se submeter, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, vamos orar por ele, você não está orando o suficiente, você precisa jejuar mais, você tem que ser um bom exemplo na tua casa, porque a palavra diz que pelo bom exemplo da esposa, o marido será convertido. Então, você... E o duro que é um pouco triste, porque quando você ouve, né, assim, parece muito natural você falar isso. Né, quando você está ali, não, vamos pegar aqui esse texto da Bíblia aqui, vamos aplicá-lo dessa circunstância, desse jeito. Só que quando você ouve dentro dessa moldura, considerando a legislação brasileira, o que é quase como a gente pegar para a mulher e falar, apanhou, filha? Então, na verdade, a culpa é tua. É porque você não está fazendo direito. Você não é crente direito, por isso que você está apanhando. Né? E é cruel fazer isso, né? Ainda que a gente tem que lidar com o texto, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente põe fogo na Bíblia e não usa nada, ou a gente usa e lida com esses textos que a gente não sabe direito o que fazer com eles e tem que lidar com eles, porque a gente tem que valer para o dia a dia, né? Afinal de contas, a Bíblia é um guia para o dia a dia do cristão. Mas é delicado, né? A gente não é treinado para isso, né? Tanto que, assim, o seu livro existe, mas os seus livros, né? Tanto a questão da homoafetividade, né? Dessa relação com os cristãos, quanto a questão das feridas por conta do abuso de poder, quanto essa questão aí dos abusos físicos e sexuais. Mas você não vê acontecendo vários encontros anuais para se discutir essas coisas, várias conferências para a gente discutir esses temas. Então a gente não é muito exposto, né? Quem que vai abrir uma conferência na igreja para falar sobre, sei lá, legislação brasileira, da questão, por exemplo, da homoafetividade, né? Por exemplo, que a legislação japonesa é diferente. No Brasil, até onde eu saiba, o casamento já é possível. Aqui no Japão não é. Os casais vão para a Europa, casam na Europa e voltam, porque aí, por uma questão de diplomacia, é reconhecido um casamento homoafetivo que é feito fora. Mas as igrejas, a gente às vezes nem sabe, né, das coisas e não discute sobre violência doméstica, como você falou, né? A mulher tá lá sofrendo violência doméstica na igreja e nem sabe que a violência é violência, né? Todo mundo só pensa em estupro ou pensa em soco, né? E tem a questão, como você falou, né, da questão patrimonial, tem da questão moral, né? E tem outras questões, né? Mas é muito sério mesmo essa questão. Então, e tem então o livro traz essas histórias, traz também psicólogos falando sobre essas marcas, né, que essas mulheres carregam por conta desses relacionamentos.
E também tem a discussão teológica, que eu acho que é uma das partes, talvez, mais interessantes até para quem é mais do setor acadêmico, pastor mesmo, né, líder, porque a grande questão aí é a questão da submissão. É um equívoco, né, Marília, na interpretação do texto, acho que nesse lado aí, como diz assim, olhando agora nessa questão do meu ponto de vista teológico, né, há um equívoco no conceito do texto, há uma má interpretação, é o que a gente chama de exegese hermenêutica na teologia. Ela, inclusive, por exemplo, quando esse texto fala sobre submissão, esquecem que o texto não está falando só a mulher, tem coisas lá que está falando relacionadas ao homem, que é um duro serviço do homem. Mas que o homem não olha para isso. Ele foca na mulher e joga a carga para ela com uma interpretação equivocada que dá isso aí. É uma realidade, infelizmente. A igreja não pode fingir que isso não existe. Eu acho que quando o Carlinhos falou aí da capa do livro, quando eu olhei também a capa do livro, ela é instigadora, ela é provocativa. Eu engoli seco, porque no meu olhar, não só como um professor, não só como um formado em teologia, mas como pastor, é uma realidade. Eu já vivi isso, eu já tive que lidar com essa situação. E essa situação, eu estava com a minha esposa em casa, e de repente bate à minha porta uma irmã da nossa igreja, e quando a gente, na verdade não bateu a nossa porta, a garagem da nossa casa estava entreaberta, porque estavam conversando com a minha sogra, que mora do lado, e ela chegou e entrou. E eu lembro que eu estava assim na varanda, e eu olho para trás, e eu me deparo com uma cena da nossa irmã, da nossa igreja, da nossa comunidade, toda quebrada, o olho, o nariz sangrando, assustada, e ela relatou ali a violência doméstica e detalhe, né? Não era um marido descrente, não era alguém que nunca ouviu falar ou pisar o pé em uma igreja, era alguém considerado membro, alguém que estava ali, alguém que assiduamente estava à igreja, sabe? E quando, então, ela veio, sentou e ela relatou a situação. E aí é como o Carlinhos falou, Carlinhos. Agora, como diz, um relato de quem está do outro lado, nesse sentido. O que fazer diante disso? Nós temos uma responsabilidade pastoral. A gente vai simplesmente dizer ali, não, minha irmã, foi o demônio, vamos orar por ele estava opresso, possesso. Não, você não pode perder seu casamento. Então, após ouvir e ajudá-la ali, eu virei para ela e disse assim, você precisa ir à delegacia agora, e entre no meu carro e nós vamos lá. E eu falei para ela porque o que o seu marido fez é apenas a ponta do iceberg. Há uma coisa muito maior por dentro. Ele já te abandonou, ele já desistiu de você. E se você voltar ali para dentro, ele vai declarar isso muito claramente, porque amanhã eu não quero, eu disse isso para ela, amanhã eu não quero fazer seu velório. Isso mesmo. Entendeu? E eu fui com ela à delegacia, e eu e minha esposa ficamos lá fora, enquanto ela estava com o escrivão, e como é papel da polícia, o escrivão teve que relatar tudo, e ela, infelizmente, ela não quis dar continuidade ao BO, infelizmente, ao boletim de ocorrência. E como estava em flagrante delito, poderia ser flagrante delito, ela não quis, mas pelo outro lado, ela se livrou, eu digo, graças a Deus, daquele julgo, porque eu aconselhei ela não ir para casa, eu aconselhei ela ir para casa da mãe dela, e não pisar os pés ali. E aí eu tive até uma experiência, até, como disse, seria cômico se não fosse trágico, porque naquele momento também eu chamei um presbítero lá da igreja, porque ela precisava pegar umas coisas lá na casa, e eu fui com o presbítero, né, junto lá. E esse presbítero, ele é um ex-militar, ele era aposentado. E na hora que a gente chegou lá, ele nos recebeu,
com a maior cara de inocente, de que nada estivesse acontecendo, e a gente, então, disse assim, cara, não tem conversa aqui, não preciso nem te dizer nada aí, não tem conversa. E eu lembro que aquele presbítero, ele virou e disse assim, eu quero lhe dizer uma coisa, se fosse uma das minhas filhas, eu não estaria agora aqui, calmo e ao mesmo tempo exaltado da forma que estou aqui. Acho que nós estaríamos conversando de outra forma. Uhum. E ele virou e disse, e aí eu lembro que o presbítero virou e disse assim, não se bate em mulher, rapaz. E mulher não se toca. Você não é homem. E muito menos cristão. Isso é uma vergonha para a igreja. Uhum. E o presbítero falou muitas coisas que precisam ser ditas. Porque como você falou, Marília, às vezes a gente fala com a mulher, mas a gente não confronta o homem. A gente não confronta o homem sobre isso, sobre como você falou, sobre os vários tipos de violência que ao ver você compartilhando em outros canais, a igreja precisa falar isso com os homens. Sabe, você está praticando violência psicológica, econômica, financeira, isso precisa ser dito, sabe? Ou a gente vai chegar pro homem e fazer aquela pergunta, irmão, conta pra mim, o que ela fez pra deixar você assim? Sim. Né? Exatamente. Que mostra uma abordagem. Ficou enciumado. Sim. Uma abordagem culpabilizar a vítima, né? Culpabilizar a vítima. Então, assim, foi uma das experiências muito fortes que eu tive com esse assunto. Então, ao me deparar com o seu livro foi como eu falei, o que eu mais acabei buscando informações, eu lembrei dessa história. Essa história ela veio muito viva, mas realmente, quando o Carlinhos falou, por exemplo, eu me formei no seminário e eu posso estar errado, né? Mas eu não lembro desse assunto ter sido tocado. Eu não lembro da gente ter tido uma roda e ter dito, gente, tá aqui, ó, existe um problema que quando vocês estiverem lá na frente, como pastor, o que vocês vão fazer? Se uma irmã virar e falar, pastor, eu estou sendo violentada em casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão orar por ela e mandar ela ir para casa? E se esse cara for dentro da sua igreja, você vai só conversar com ela, você vai chamar esse cara, sabe? Eu confesso que eu não sei se eu estava dormindo ou não, mas eu não me deparei com essa pauta, né? E ela não pode ser omitida. Eu fiquei muito feliz que eu tenho um amigo que é diretor de um seminário aqui em São Paulo, Servos de Cristo, e ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, o teu livro já está na nossa grade curricular, todo mundo vai ter que ler, os alunos todos do seminário vão ter que ler esse livro, porque ele é muito importante, é importante que eles entrem em contato com essa realidade, porque é uma realidade, no Brasil, é uma realidade... Porque não é um problema só sociológico, é teológico também. Também, claro. É teológico. Uhum. Muito bem, gente boa. Isso aí. É um problemão, né? É social e é uma questão teológica que tem que ser discutida. Uhum. Eu espero que esse episódio, ele, de alguma maneira, né, para aqueles corajosos que chegaram até aqui, possam tirar algumas reflexões. Para a gente concluir, antes de ir para os arrobas e contatos e aquelas coisas todas, né? Aqui, como sempre, é um podcast onde a gente fala aí de bem-estar e tenta deixar mensagens que contribuam para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor aqui no Japão, para que a comunidade brasileira viva melhor. Então eu vou pedir aqui duas reflexões, aí como flaca de 2 legumes. O Giba, vou pedir para ele se comunicar com as pessoas que eventualmente professem a fé cristã e estão ouvindo esse diálogo, né? O que você achou de todo esse papo? Você como alguém ativo dentro de uma comunidade de fé, né? Um sacerdote, né? É professor, mas também aí é pastor. Que reflexão você deixaria para pessoas que professam a mesma fé que você e estão lhe ouvindo? E depois eu vou pedir para a Marília deixar uma reflexão mais específica para pessoas que sofrem, já que você teve aí toda essa sensibilidade do contato com a dor, né? E sejam pessoas que estão hoje num contexto de igreja ou não mais estão, ou já estiveram, enfim. Que você compartilhe aí
algo para essa galera que ou está nessa situação de sofrência e de sofrimento, ou para a pessoa que já viveu isso e de repente você pode deixar uma palavra aí que possa estimular a pessoa a voltar a ter uma qualidade de vida, escolhendo ela ou não a voltar ao convívio numa comunidade de fé cristã. Muito bem, como eu vou deixar a nossa convidada terminar aqui para a palavra dela ter peso? Diga aí, Giba, que você deixaria aí de reflexão para as comunidades de fé aqui no nosso Japão varonil? Olha, como as próprias temáticas do livro da Marília, os problemas estão aí. Eles são reais. Eles não são fictícios. Pelos relatos contados nos 3 livros, eles existem. E a gente não pode... É igual aqueles casos de família. Nós estamos aqui entre cristãos e eu estou falando aos cristãos. A gente não pode fingir que não existem esses problemas em nossas famílias. E a gente não pode passar pano, como diz uma expressão. Jogar para debaixo do tapete e achar que, não, isso aí, se a gente for tratar, isso aí não vai ser bom para o filme da igreja, até porque... como a própria Marília falou, então não teria razão de existir a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, porque ela expõe os podres da igreja. Ela mostra tudo aquilo que nós não devemos ser, aquilo que a gente tem que buscar corrigir. E eu acredito que então é isso. Acho que as nossas igrejas têm que colocar painéis, seminários, encontros. Acho que isso tem que ser promovido, a gente tem que conversar, a gente tem que então, refletir sobre isso. A gente tem, claro, buscar orar e direção do Espírito e estar sensíveis e saber, são situações. A igreja não pode continuar justificando que as pessoas que se ferem, é porque são magoadas, são vitimismo. Não, existem os problemas e eles são reais. A igreja não pode fingir que o homossexual está aí, ele precisa de Deus, assim como eu preciso, assim como todos nós, em todos os sentidos étnicos, sexuais, precisamos de gênero, homem, mulher, todos precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus, e como lidar com isso? E como que nós, como igreja, e naquilo que nós cremos, e naquilo o que saber diferenciar o que é igreja, o que é Estado, o que é direito civil, o que é direito religioso, liberdade de crença, Rapaz, de fé, de esse culto. Negócio aí de igreja, sabe? Estado, isso aí a gente tem que abrir um outro podcast de 4 horas para discutir. Sim, a gente precisa saber lidar com essa questão, sabe? A igreja precisa entender isso aí, sabe? Então, isso precisa ir para dentro da igreja, isso precisa ir para os púlpitos, isso precisa ir para os estudos, sabe? São temas que a gente não pode fingir que não existe, sabe? E eu sei que a pergunta, estou estendendo, né, aos que não são cristãos, que o público também do podcast. A igreja não é simplesmente o que te contaram dos podres, no sentido do que a gente ouve aí por aí. Nós estamos aqui, de dentro, estamos dizendo para você, esses problemas são reais, não estamos mentindo para vocês. Existem esses problemas, existem essas situações, mas existe gente séria, como a Marília relatou no início, existem pessoas comprometidas, dispostas a cuidar, servir, dispostas a que essas situações não ocorram, e que podem, inclusive, falhar no meio do caminho, mas que estão dispostas também a reconhecer que erraram, a levantar uma bandeira e dizer, erramos contra vocês, tratamos vocês de uma forma diferente, ou a história, nós não vamos fingir que não aconteceu, não dá para fingir, e que estão dispostos a reconstruir, a realinhar, estão dispostos a ser uma igreja efetiva enquanto seu amor, solidariedade, enquanto lugar de acolhimento, um lugar de amparo, sabe? Acho que isso é importante. Não, a igreja não só tem pilantra, eu vou dizer pelo contrário, é minoria. Mas, infelizmente, essa minoria, ela se tornou o quê? A voz. Eles têm voz. Eles conseguiram espaço. Eles chegaram lá. E é tão claro que nós estamos hoje aqui, né? A Marília decidiu escrever, né? Para justamente dizer o quê?
esses não passarão. Esses aí precisam ser delatados, precisam ser expostos e dizer, nós como igreja não queremos que isso continue. A gente está disposto a encarar essas situações, pensar e refletir sobre isso. Então, se você que não frequenta uma igreja e construiu eu lhe convido a desarmar-se, a se aproximar, a estar junto, a tomar um café, né, a partilhar a mesa. Até Rapaz, mesmo você sabe que esse negócio de café, que saudade da época que café era uma coisa que a gente podia fazer com frequência. Rapaz, as igrejas faziam um serviço bom aqui na região. Era festa do sorvete, festa do pastel, festa junina, festa disso, festa daquilo. Era tanta comida. Agora que esse negócio de pandemia não tem comida. Uma tristeza. Porque tá mais assim, restrito. tinha as comunidades, eu acho que o pastor Giba já tem 5 anos aqui, eu acho que ele já pegou um pouco disso. Mas as comunidades de fé, muitas tinham, eu acredito que ainda tem, mas é porque não está tendo oportunidade de encontro, uma boa relação com a sociedade, com a comunidade brasileira. Muita gente não queria ter, eu acho que, um relacionamento de frequência, de comprometimento com a comunidade, esse tipo de coisa. Muita gente tem uma resistência, não tem interesse, mas uma relação boa. Quando festa do sorvete, enchia a igreja. Festa do pastel, enchia a igreja. Vai ter feijoada, enchia. Então tinha toda essa ponte de contato, um ambiente sempre muito regado a diálogos e bate-papos, né? E acaba sendo aí realmente um ambiente de acolhimento, né? Falou, olha, eu não sei direito quem é Deus não, mas aproveitando que eu tô aqui, pastor, pastora, missionário, missionária, tem como você fazer uma oração pelo meu filho que tá lá? Então assim, acaba sendo um ambiente que tá lá, a pessoa não partilha da mesma fé que você, mas ela tá ali esperando uma palavra de acolhimento, chega, né? Daqui a pouco você tá comendo lá uma coxinha, daqui a pouco tem alguém chorando porque tava precisando de alguém para ouvir o que ela tinha para falar. Então, as igrejas serviam como esse espaço também aqui na comunidade. É uma pena que a pandemia, a gente tá na 7ª onda agora no Japão. O serviço médico tá todo lotado de novo. Então, a gente achou que a coisa ia melhorar pro verão e no feriado do verão é todo mundo trancado em casa quietinho no ar-condicionado. Bom, pra gente tentar terminar com 1h30, eu tô bom de podcast, meus podcasts tudo grandões, o pessoal fica doido comigo. Marília, diga aí a sua palavra final, em especial para aquelas pessoas que estão aí sendo alvo, né, dessas situações bem desconfortáveis que a gente pode experimentar dentro de uma igreja, ainda que não seja o retrato geral da coisa. Olha, eu queria só, antes de falar para essas pessoas, eu queria dizer que eu gostaria muito de voltar ao Japão e conhecê-los pessoalmente. Eu estive no Japão em 2018, a convite de uma grande amiga. Nós fomos para visitar o filho dela que mora aí, é professor numa universidade em Tóquio, e eu amei tudo que eu conheci do Japão. Eu voltei muito, muito bem impressionada com tudo que eu vi e gostaria muito de voltar. Então, se em algum momento eu conseguir, eu gostaria de conhecê-los pessoalmente, certo? E acho que vai ser muito bacana. E agora, então, para terminar, eu só queria... O que eu posso deixar de mensagem? De tudo que eu vi, né, de todo o sofrimento que eu vi, que eu relatei, eu chorei junto com as pessoas com quem eu conversei, me compadeci, fiquei com raiva, queria ir lá dar um murro no nariz do pastor, muitas vezes. Quando eu ouvia aquelas coisas que as mulheres falavam, eu ficava assim horrorizada, mas o resumo de tudo é: quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Amar é cuidar. Então, pastor, amar é cuidar. Você cuide do seu rebanho, cuide das mulheres do seu rebanho, cuide dos feridos, cuide, não julgue, né? Não sobrecarregue. A pessoa já está pesada, né? A pessoa já está machucada. Não coloque pesos adicionais, peso do legalismo, peso do farisaísmo. Não faça isso, né? Cuide da pessoa, sem julgar. Ouça as histórias. Então, qual que é
a força desses relatos que tem no livro, eu acho, as pessoas contaram a história e eu escrevi o que elas contaram. Eu não fiquei, mas por que você fez isso? Por que você não fez isso? Não, elas contaram e eu contei a história delas para vocês. É um relato, não tem julgamento, não tem juízo de valor. Então, acho que a igreja está muito farisaica, a igreja está muito julgadora, está muito jogando as pedras, né? E só jogando as pedras e não está cuidando dos seus feridos. E o que está acontecendo é que esses feridos estão saindo da igreja. Eles saem e muitas vezes eles não voltam mais. E eles associam a igreja fazem essa associação, que é errada, mas eles fazem, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, que não tem nada a ver com isso, né? Então, Jesus é manso, Jesus não julga, Jesus tem um olhar terno, compassivo, ele quer curar o ferido, ele não quer dar uma bibliada na cabeça do cara, que é o que esses líderes estão fazendo. Vem o ferido, ele dá uma bibliada, ele recita versículos, ele fica falando versículo, e por trás daquilo tem um vazio de experiência humana, né? Então, amar é cuidar, e mulheres, amar é cuidar-se. Masoquismo não é amor. Eu vou ficar com ele, porque no fundo eu sei que ele me ama, mas coitadinho dele. Coitadinho nada, coitadinho de você. Cuide-se, né? Cuide de você, porque masoquismo, essa frase para mim foi um pastor que falou para mim também, eu registrei lá no livro, falou muito forte para mim, masoquismo não é amor, né? Masoquismo é uma doença, é um transtorno. Se você gosta de sofrer, estando do lado da pessoa, você está acostumado a sofrer e gosta disso, você tem um transtorno. Procura um psicólogo, procura alguém para te ajudar, né? Então, amar é cuidar, amar é cuidar-se. Acho que essa é a mensagem. A igreja não está cuidando desses feridos do melhor jeito. Às vezes até está tentando, mas não tem ferramentas, não está bem informada sobre a legislação, sobre as possibilidades de terapêuticas, né? Então estão surgindo grupos de conversa dentro das igrejas, como o Giba sugeriu. Algumas igrejas estão criando grupos para homens, grupos só de homens, para os homens conversarem sobre os seus problemas, porque o homem tem mais dificuldade de falar das suas coisas mais íntimas. Então, tem igrejas criando grupos para homens poderem falar das suas questões, tem igrejas criando grupos para entender, chamam um especialista, chamam um advogado, chamam um psicólogo para falar, olha, o que é violência doméstica, quais são as implicações penais disso. Então, tem igrejas criando esses grupos pequenos para discutir essas questões. Então, graças a Deus, esse debate tem sido levantado, né, devagarinho dentro das igrejas, e tem gente fazendo coisa legal, e dá para fazer, né? Não vamos ter medo dos assuntos, não tem assunto tabu, vamos tratar porque as pessoas estão sofrendo por essas questões, né? E a igreja é um lugar, ou pelo menos deveria ser, um lugar de cura. Eu aprendi quando eu era menina, adolescente, tinha um pastor que falava assim, irmãos, igreja é igual hospital. Todo mundo que está lá tem algum tipo de doença, né? Igreja é igual hospital, igreja não é um santuário cheio de santinhos, não, igreja é um hospital, todo mundo lá tem alguma doença. Então, vamos
buscar essas ferramentas para cuidar melhor, né, dos nossos feridos. Esse é o meu recado. Muito bem, muito bem. Você que acompanha o Motiori Podcast sabe, né, do carinho que eu tenho e do carinho que os parceiros aqui do podcast também têm com essa temática do cuidado, com essa temática do bem-estar, com essa temática da educação, da boa relação dentro das famílias. Então isso é muito recorrente aqui, né? Então se você teve coragem de chegar até aqui, um episódio um pouco maior do que a gente faz, costuma fazer de mais 1 hora e 10, mas eu acho que era necessário por causa da riqueza do conteúdo. E a mensagem, né, aqui do podcast é que a gente quer que você fique bem. Então, se você teve uma experiência de dor no convívio com uma comunidade de fé cristã, a gente lamenta isso. Se você nunca teve um convívio com uma comunidade de fé cristã e ainda assim tem uma imagem de dor, né, já uma associação ruim com comunidades de fé, a gente lamenta isso também. E a gente espera que você possa viver a oportunidade de ter relacionamentos saudáveis que não sejam só de dor nessa relação sua com pessoas que estão dentro dessas comunidades de fé. Se você está dentro dessa comunidade de fé, assim como eu, a Marília e o Giba, fica o desafio para nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos brasileiros, seja no Brasil ou aqui na comunidade brasileira no Japão, o desafio da gente aprender a amar e aprender a acolher, que é um desafio, né? A gente tem esse grande desafio. Se você quiser acompanhar o Motiori, a gente faz sempre a transmissão aqui dos bastidores no canal da Nabecast no YouTube, também para a página da Nabecast no Facebook. A gente tem a página no Instagram, @MotioriJP, no Facebook também, @MotioriJP. Tem uma outra parte da equipe que se ocupa de colocar notícias da comunidade brasileira e outras informações que vão além do podcast. E se você quiser conhecer outros projetos que eu estou envolvido, @anabecast.jp, e em todas as outras redes sociais, @anabecastjp. YouTube, Facebook, Twitter, enfim, vai estar tudo Nabecast JP. Se você quiser conhecer o que o Giba faz da vida, Gibar Guimarães. Giba R. Guimarães. Giba R. Guimarães no Instagram. E se você quiser adquirir livros, onde que a pessoa lhe encontra, Marília, para comprar seus livros e ser feliz? O Grito de Eva e o Feridos estão disponíveis na Amazon ou na Submarino. Eles estão lá à venda eu online. Consegui comprar e-book no Kindle na Amazon Japão, porque nem tudo está disponível na Amazon Japão. Mas esses dois livros, eles estão na Amazon Japão disponível para Kindle. O livro físico, eu acho que não. Talvez a galera que importa livro consiga trazer. Mas a versão e-book está disponível, e-book, sim. Isso. E o Entre a Cruz e o Arco-Íris, como eu disse, ele está fora de catálogo, mas eu tenho muitos livros ainda comigo. E quem quiser comprar, pode ser pelo meu Instagram, no direct, né, Marília C. César, com S, e para o Japão acho que vai ficar difícil de mandar, mas quem quiser o livro, que alguém quiser o livro da Marília, entre em contato comigo, porque eu tenho um contato que importa livros, e seria possível a gente dialogar e esses livros vêm junto com as entregas dessa pessoa que importa livros para cá. Então ela recebe com certa frequência uma caixa grande de livros que a galera encomenda com ela, já tem um fluxo. Então se você quiser livro físico da Marília, entre em contato comigo, ou seja pelo Telegram, WhatsApp, Instagram, sei lá, entre em contato, fala, eu quero o livro da Marília, fala qual é o livro, entre em contato com essa pessoa. E a gente vê aí, articula a possibilidade de trazer esse livro físico para você. Beleza? Se você é um pequeno empreendedor e você acredita nesse projeto e você está a fim de fazer esse projeto continuar andando, você pode anunciar aqui, ser um apoiador, ser um parceiro, ou inclusive ter um episódio patrocinado. Você sugere um tema, a gente vai atrás dos profissionais, a gente traz aquele tema como um episódio patrocinado, enfim. Você pode contribuir com a existência desse projeto. nabecastjp@gmail.com.
e a gente conversa. Fique tranquilo se você é um pequeno empreendedor, porque eu também sou um pequeno empreendedor. Então tem um esqueminha legal para a gente se ajudar, né? Você apoia o projeto, eu apoio a sua marca e a gente cresce junto. Giba, brigadão. Domingo, eu sei que é dia dessa galera de igreja trabalhar. Então, 11 horas da noite, daqui a pouco a mulher joga a tabanca na sua cabeça. Vamos pra casa, meu filho. Amanhã tem que dar aula também cedo, né? Verdade, né? Ainda tem isso. A Marília acordou aí cedo, pegou o café da manhã correndo pra conversar com a gente. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Então é isso. Gente, pra você que nos acompanhou até aqui, foi muito ótimo. A gente fica aqui nos bastidores pra dar o adeus. Como sempre, paz pra você. Saúde, se cuide de quem tá perto de você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Sayonara. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.